matou. Poxa. Tipo, um negócio assim, um depoimento forte, né? Imagina. Mas o que você ia falar do Pedrinho? Não, que eu conheço de ouvir falar, né? Ah. O Pedrinho Matador, que já teve no Flow, tudo. Já Não, teve não, aqui no ele Sul. teve aqui. Ele foi aqui? Que ele Foi o teve? primeiro podcast O primeiro dele foi aqui. Ele tem salvação a alma dele? Pois é, ele tá absolvido pela justiça? Tá, Ele cumpriu a pena dele? Cumpriu, mas e a alma dele? O Então, espírito? Depende da crença dele. Se ele aceitar Jesus, se realmente ele tiver uma conversão genuína, legítima, verdadeira, ele pagou a pena dele aqui, mas assim, tudo tem uma consequência. Eu acho que Deus ainda pode trazer um julgamento para ele. Né? Depende muito do coração da pessoa e fica difícil eu avaliar, porque eu não sou justo, não sou juiz, é difícil você julgar alguém, né? A gente não tem esses parâmetros para julgamento. Ele falou que parou de matar por causa da religião, que ele se converteu, se ele batizou, Aham. e aí ele virou uma outra pessoa. Que ele falou, minha meta era sair da cadeia e matar o tanto de gente que desse. Aí ele se batizou e parou com isso. Bom, aí Aí deu ele um falou que freio. ele ia ter mente a Deus e tudo. Uma coisa Bom. que ele falou também foi sobre... Porque a gente questionou, né? Pô, você vai pra cadeia, você mata quase 50 pessoas, igual ele fez, né? Só na cadeia foi umas 50 pessoas. Uhum. Como que você faz pra matar e não ser morto, né? É tipo, Pois é. falei, ia 10 de uma vez pra cima Porque é dele. tudo facção lá Imagina, dentro também. ia vários de uma vez, como é que ele se protegia? Aí ele falou que ele fazia um combinado, um pacto com o diabo, ele Uhum. baixava e pedia pro diabo, falava assim, vou te entregar 6 almas e você vai me dar força de 7 homens, Sim. entendeu? A alma e o sangue. É. A alma e o sangue ele dava. Aí ele fazia. E... Pô, é um negócio que... eu Tem imagino... explicação isso? Tem. Se ele acreditar nisso, o efeito psicossomático na vida dele, realmente você aumenta a força. Você vê que alguém que é louco, maluco mesmo, né? Você vai tentar botar uma camisa de força num cara que está em surto, sabe? Precisa de 4, 5 enfermeiros em cima, né? Porque ele tem muita força, ou seja, ele não tem mais a razão dele controlando, dizendo, você não é tão forte assim. São 5. 5 você não pode, né? Ele está louco, ele está num surto. Então, para ele, 5, 1 é a mesma coisa. Então, você pode sim, se você acreditar numa coisa, né? Você pode, muitas vezes, ter uma força anômala, né? Então, acredito nisso sim. eu também acho isso. Não pacto com o diabo, porque o cara tá na cadeia, porque o diabo largou ele na mão, quer dizer, deixou ele ser preso. Quer dizer, se o pacto mesmo com o capeta e tal... Tinha que ter uma moral com o diabo pra Não, fazer uma moral, isso. não vai preso, Mas entendeu? ele falou que quando ele matava os caras do pacto que ele fazia, quando ele matava, ele via um redemoinho saindo do corpo, uma poeirinha preta assim. Então, aí pode ser um delírio dele, não sei como é que era, né? De repente o cara tá em estado de êxtase, tá eufórico assim, de repente ele vê alguma coisa, né? Mas tem como ter moral com o diabo, fazer o pacto, ser um cara foda, tipo, o diabão tá do meu lado mesmo e é isso, tô de boa aqui com a vida, pá. Tem pessoas, existem satanistas, né, de fato, de altas patentes, digamos assim, que fazem pactos e alianças com o diabo, né, e esse daí é mais difícil de você pegarem, né, e você vê, eu já falei isso em outros podcasts, tem muita criança que desaparece, né, o número de crianças desaparecidas é absurdo, e muitas dessas, no meu entendimento, vão ser drenadas para rituais de sacrifício, Acho que é né, oferenda. por seita, por oferenda, por sacrifício ao demônios. Né? Então, tem um documentário na Netflix chamado Os Filhos de Sam, né? Que mostra uma série de assassinatos que ocorreram em Nova York na década de 70. E aí um repórter investigativo começa a checar as fontes, ver, e ele chega numa seita satânica. Ele descobre quem são os caras, tudo político, gente poderosa, juiz no meio, sabe? E eles se protegem. Então, um protege o outro. Então, você não consegue chegar, né, no criminoso em si, né? Você pega só quem está na base, né, da pirâmide ali, que vai fazer um serviço sujo na rua, né, que eles querem mostrar honra para o diabo, lealdade e tal. Então, eles estão numa fase de aprovação. Entendi. Né? Então a base pega, agora o topo já não pega mais. Mas a intenção de pegar uma criança é realmente... Porque é a coisa mais má que você pode fazer, é isso? Porque a escolha Existem de uma satanistas, existem esferas satânicas no satanismo, né? Tem satanismos extremamente radicais, né? Que vão nessa piração mesmo. Isso é muito antigo, não é uma coisa recente, não. Os maias, incas, astecas faziam sacrifícios humanos, né? Os astecas mais ainda. Eles matavam 20 mil pessoas assim por ano, né? Em rituais de sacrifício. Que a gente vê né? nos filmes os caras jogando em vulcão, essas coisas assim, mas né? eles Sempre... matavam pior. O sacrifício deles era punk. Eles tinham uma torre, né, quadrada,
né? Uma torre quadradinha. Aí pegavam 2 sacerdotes, seguravam pelo braço, 2 pela perna, a pessoa ficava envergada. Aí vinha o sumo sacerdote, cortava embaixo aqui nessa parte da barriga, né? Enfiava a mão por dentro e tirava o coração. Coração pulsando ainda, ele oferecia aos deuses, né? Para que os deuses continuassem abençoando eles, tivesse uma colheita farta, não tivesse ataque de inimigos, não tivessem pestes, pragas, né? Então eles faziam essas oferendas. E os astecas eram muito cruéis, tanto é que quando os espanhóis chegaram para colonizar ali a região dos astecas, que é o México hoje, né? Eles chegaram e relataram, ficaram espantados de tanta hostilidade, né? Quando Cortés chegou lá, ficou pasmo com tudo aquilo. Tanto é que teve tanta mortalidade no México que hoje se cultua a morte lá. Tem a Santa Morte, né? Então o pessoal reza para a Santa, né, da Morte, pedindo vida, proteção pela vida, né? Isso é doideira, né? É doideira, né? Cara, tipo assim, uma pessoa comum, ela fala, eu quero servir o diabo mesmo, fazer um pacto. Não consegue, né? Não tem acesso ao não é conhecimento. assim, tipo, só querer. Tem tipo uma pirâmide. Tem uma pirâmide e você é escolhido. Você é escolhido. Você é escolhido com base em uma série de fatores, bases numerológicas, cabalísticas, astrológicas, né? Eles mapeiam, né? E veem se você está dentro daquele escopo, daquele perfil que eles estão procurando. E aí eles vão até você. Você pode falar não quando eles vêm? Pois é difícil falar não, porque eles vêm com uma linguagem muito sedutora. Ninguém vem dizendo assim, nós somos satanista, né? E a gente faz... não, nós somos uma família, nós somos uma irmandade, nós somos um grupo. É né? meio velado? É velado. Não é assim, a gente... Não. Uma vez acho que eu vi um podcast seu... Eles se sentem, então, na verdade, certas. Assim, tipo, digamos, eles não pensam assim, eu tô sendo uma pessoa má. Ou algo do tipo. Não, associando ao mal ou errado. Não, porque quando eles se comparam com a maldade humana pela Terra, eles acham que eles não estão fazendo nada de errado. Entendi. Porque o ser humano faz coisas assim, atrocidades, né? Mas eles são unidos entre eles, são muito unidos, extremamente unidos. Eles se protegem, se fortalecem. Quando você entra para a seita, você galga patamares rápido de dinheiro, de poder, de fama. Às vezes tem um satanista que é presidente de uma multinacional. Ele te emprega lá, te coloca num cargo de executivo, né? Então você começa a ganhar dinheiro, ter prestígio, tudo aquilo mexe, aquela glamorização mexe com as pessoas. Mas inicialmente a abordagem vir a fazer parte de uma família, de um grupo de estudos, né? Nós vamos estudar ocultismo, isso fascina, você falou ocultismo é aquilo que você desconhece, né? Então eu vou estudar o oculto, né? Eu vou conhecer coisas, segredos. Você fala para alguém que vai conhecer o segredo, a pessoa pira, né? Tem aquele livro até, O Segredo, né? Então, aí fizeram o segredo do segredo, desvendando o segredo, o código do segredo, que todo mundo quer saber o raio do segredo, né? Então, as pessoas ficam fascinadas em conhecer esses segredos e mergulham nisso. Eu vi, acho que um podcast seu, se me falha a memória, que você até comentou da Bíblia Satânica, da Church Satan, né? Dos 4 livros da Church Satan, né? Então, na verdade, esse livro, né, não é a Bíblia satânica verdadeira, original, né? É um verniz da doutrina satânica, né? Para angariar pessoas simpatizantes do satanismo. Interessa para eles ter simpatizantes também, porque esses caras fazem um serviço sujo. Os caras acham que estão participando, mas não estão. Não Meio tão. que isso. Meio que isso. Se eles verem alguém com potencial, eles vão catapultar para cima. A galera deve estar perguntando como que ele entende tudo disso. Você já fez parte? Fiz parte. Fiz parte. Chegaram até você. Chegaram até mim. Por uma série de fatores, né? Eu nasci no dia 9 de março, né? 9 é um número cabalístico para eles, março é outro número cabalístico, tinha conjunções astrológicas, enfim, eles fizeram todo o mapeamento, né? E eu também busquei, né? Eu gostava de estudar ocultismo, eu ia em biblioteca, era rato de biblioteca, estudava ocultismo, e aí mandei uma carta para essa Church Satan, né? Na época era microficha, né? Não tinha internet naquela época, tudo. Aí achei o endereço, mandei uma carta, me devolveram uma carta padrão, porque tem o falso satanista também. Assim como tem o falso cristão, tem o falso satanista. Está cheio de falso satanista, né? Para você descobrir uma seita verdadeira, não é tão simples assim, porque tem muita gente que é caça-níquel. Manda, por exemplo, um e-mail para você e fala, eu sou dos Illuminati, né? Que é uma seita aí conhecida, tal, né? Como que comanda o mundo também. Então, você quer fazer parte dos Illuminati, né, fazer parte dessa família, então você manda $300 para conta tal, né, e a gente vai mandar uma carteirinha de sócio. Né? Pô, o cara quer dizer, nisso, é caça-níquel. Acredita que está fazendo parte. Ele tem a carteirinha do Illuminati, ele tem o crachá. O cara levar um golpe do satanismo é foda, né? Pois é. Então, e quando mandaram para mim,
Eu já saquei, a primeira carta foi meio comercial, foi assim, eu tinha que pagar na época $100 para ter uma carteirinha de sócio. Eu falei, pro inferno, meu, né? Literalmente pro inferno, né? Então, isso aí tá zoando com a minha cara, né? Aí eu mandei outra carta, né? Falei assim, não, eu não tenho dinheiro para pagar, não tenho grana, eu sou pobre, né? E aí passou um tempo, eles mandaram perguntas para mim. Isso está na minha série de livros Filho do Fogo, né? São 7 livros e eu narro toda essa trajetória. Então eles mandaram várias perguntas para mim, né? Perguntas do meu cotidiano, que eu achava disso, que eu achava daquilo. Mandei foto, uma série de coisas que eles pediram, né? E aí depois de um tempo alguém entrou em contato comigo. Né? E aí me chamou para fazer parte de uma reunião de estudo, né? E assim, era uma reunião de estudo ocultista, né? E você estudava várias coisas do ocultismo, estudava a magia de Crowley, a Otto, né? Do Rasputin, né? Então você conhecia os bruxos da história, né? Como é que eles glamorizaram, o poder que eles tinham de sedução, né? De persuasão nas pessoas. Então aquilo começa a te fascinar, né? Vocês chegaram a estudar alguma coisa do Saint-Germain? Saint-Germain não. Não. Ele é da alquimia, né? Acho que está mais ligado à alquimia.